Mais uma vez estamos aqui trazendo para você uma reunião cristã. Não importa onde você esteja, não importa se você nesse momento está em uma comunidade, se você está em uma casa abastada, não importa se você está em um belo apartamento, não importa se você está em uma mansão, não importa se você está em uma ilha deserta. O que importa é que você faz parte do corpo de Jesus. Quando você entender isso, grande parte dos seus problemas vão ser solucionados, né? É você entender que você faz parte da igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus é um corpo. Então você está lá. Então assista agora a reunião cristã, tire proveito, acompanhe com outros. Deixa eu mandar um grande abraço aqui ao meu amigo, o irmão Mário lá de Valinhos, e ao mesmo tempo pedir oração, não é? Por um parente do irmão Mário, que é irmão da irmã Vani. Eu não sei se os irmãos ficaram sabendo, né? Vou falar isso aqui, inclusive, para toda a igreja online também orar sobre este assunto. Nós tivemos uma explosão em uma empresa aqui em Valinhos, Vinhedo, chamada Aldebras. E esse nosso irmão, que ele também é cristão, ele foi acometido junto com mais umas 3 ou 4 pessoas pelo fogo. Ele teve 75% do corpo queimado. E os médicos estão fazendo de tudo e nós estamos orando para que ele saia dessa. Ele tem tido uma recuperação já. Mas eu peço aos irmãos que orem pela nossa irmã Vani, né? Nossa irmã Vani, que está aqui na igreja junto com a gente. Orem pelo irmão Mário e por toda a família. E pelo Hélio, o nome dele é Hélio. Orem para que Deus possa colocar as mãos sobre as suas feridas de queimadura e que ele possa se recuperar. Esse é o pedido que eu peço aos irmãos, ok? Eu vou pedir para você que está aí junto conosco, abra sua Bíblia aí no Salmos número 121. Número Salmo 121 é um salmo que eu gostaria de ler com os irmãos. Então, por favor, prestem bastante atenção nesse salmo, Salmo número 121, ok? Salmo 121. Enquanto todo mundo abre a Bíblia aí no Salmos 121, eu tomo um copo de água. Abre a Bíblia aí todo mundo. O nosso texto diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele não permitirá que você tropece. Seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre atento. O Senhor
é o seu protetor, como sombra que protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Muito bem. Então nós temos aqui um salmo muito interessante, um salmo onde o salmista ele está buscando um socorro. E agora eu faço uma pergunta para você que está aqui me acompanhando. Eu levanto meus olhos para o monte e pergunto: de onde virá o meu socorro? E aí eu pergunto para você que está aqui nos acompanhando agora, já dando um bom dia para todos os irmãos que aí estão: quem é que não está precisando de um socorro? Quem não está precisando de um socorro nesse momento? Quando a gente para, nós até encontramos pessoas que dizem assim: não, mas eu não estou precisando de nada. Eu não estou precisando de socorro nenhum. Para mim está tudo bem. Porque as pessoas aprenderam a verificar a materialidade da sua vida. E é muito interessante que dentro desta vida material que nós temos, eu já ensinei algumas vezes, nós temos altos e baixos. A vida do cristão, ela é composta dessa forma, de altos e baixos. Eu até já brinquei em uma certa ocasião que os únicos que não têm altos e baixos nesta vida são aqueles cuja respiração já parou. Os aparelhos não conseguem mais medir as ondas cerebrais. Então esses não têm altos e baixos. O restante, todo mundo tem altos e baixos. Tem dias que a nossa vida está muito legal, tem dias que a nossa vida está um pouco ruim, tem dias que a nossa vida ela vai prosseguir estável e tem dias que a nossa vida vai prosseguir instável. Eu comecei aqui pedindo oração pelo nosso irmão Hélio. Ele acordou naquele dia, como todos os outros dias, juntamente com os seus companheiros de trabalho. Ele que participava na brigada de incêndio. Jamais ele imaginaria que a sua vida teria um pico tão alto em matéria de saúde. Jamais ele imaginaria que estaria já há pelo menos quase 72 horas internado, única e exclusivamente na dependência de Deus e dos médicos. Aquelas famílias que já morreram 3, jamais imaginariam que também teriam esse pico nas suas vidas, de perderem um ente querido que saiu para trazer o pão de cada dia. Jamais eles imaginariam isso. Então vejam como é a nossa vida. É como disse o discípulo Tiago, ela é apenas uma bruma. Então a pessoa que acredita
que não se aplica esse salmo à sua vida, ele também não pode ter aplicado na vida dele os salmos de número 123. Aliás, o salmo de número 23. Porque, veja, existe um contraste nesses dois salmos. O primeiro diz que eu levanto meus olhos para os montes. Os montes eram fortalezas. Normalmente os soldados, quando eles estavam em posição de ataque, e isso Sun Tzu vai dizer no livro A Arte da Guerra, que quando você está numa posição superior, você sempre terá o privilégio de subjugar o adversário que está em posição inferior. Então, o salmista, ele diz, olha, eu estou aqui numa posição inferior. Eu estou numa posição inferior. E eu levanto meus olhos para os montes. Será que vai ter algum exército que vai me socorrer? E aí ele despreza os exércitos que o irão socorrer. Ele diz, a minha salvação virá do Senhor. Aquele que fez o céu e a terra. Então notem, e ele também conhecia o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é que significa isso? Significa que quando o Senhor é o nosso pastor, não falta nada para nós, apesar da vida que a gente vive. Porque o Senhor, Ele sempre nos socorre. Ele está presente na nossa vida, apesar das dificuldades que nós enfrentamos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A vida, ela coloca você e coloca eu em situações que a gente parece que está apertado. Parece que nós estamos ali naquele vale e nada conseguirá nos ajudar. O apóstolo Paulo, em uma situação, ele diz: somos apertados de todos os modos, mas nunca sem conseguir nos mover. E isso Paulo diz depois que ele fala que sofreu perigos nos rios, perigos na estrada, perigos com salteadores, tudo isso. Mas ele diz que ele também confiará no Senhor. Irmãos, eu tenho dito o seguinte: confiar no Senhor é uma confiança além do exterior. É além do exterior. Não é uma confiança porque eu estou enxergando que está tudo legal. Não, isso aí não é confiança. Isso é conformidade com a situação. Está tudo legal, então eu confio no Senhor. Eu dou graças a Deus. Mas quando, eu vou repetir de novo, eu quero que vocês memorizem isso na cabeça de vocês. Quem já esteve em hospital, quem já visitou hospital, eu gostaria que memorizasse isso. Se você memorizar isso que eu vou falar agora, e mais a outra ilustração que eu vou falar, somada com esses 3 textos que eu citei, você vai perceber que você vai passar a buscar exatamente o que o salmista buscava: um socorro das mãos do Senhor.
A primeira ilustração que eu quero dar, conforme eu citei, é uma pessoa que está no hospital. Eu nunca tinha ficado internado, nunca tinha ficado. Mas um dia eu fiquei. E para o meu desespero, porque eu já tinha visto isso muito em filmes, para o meu desespero naquele momento, lembrando que a palavra desespero é o contrário de esperança. Quando você tem esperança, você não entra em desespero, porque você espera que aquela situação melhore. Bom, eu nunca tinha tido no hospital, então acho que não vou nem dizer a palavra desespero, porque eu sempre tive esperança naquele momento que eu melhoraria. Eu diria que, para a minha decepção, para a minha tristeza, eu me vi agora ligado a aparelhos. E a coisa que mais vinha na minha cabeça era o osciloscópio, né? O osciloscópio, ele é aquele aparelho que mede as oscilações, tá? Do coração, mede a pressão. Agora já existem alguns bem mais modernos que eles vão marcar. Mas quando eu estava lá, é uma pequena queda aqui, mas normal, pessoal, isso aí faz parte da internet. Então o que acontece? Eu também vi pessoas, a conexão já voltou, obrigado Pastor Johnny, faz parte da internet. Então o que acontece? Eu também vi pessoas ali que elas estavam naquela situação, sobe, desce, vai, vem, até que fez assim, ó, pi, parou, morreu. Exatamente, o coração parou. Então eu quero que você guarde essa ilustração. A vida do cristão, ela é dinâmica. Ela não pode ser parada. É por isso que nós temos que pegar essa palavra para nós, que eu quero que você pegue hoje. Eu quero que você pegue essa palavra hoje. De onde vai vir o meu socorro? Na sua vida vai ter altos e baixos. Altos e baixos. De onde vai vir o meu socorro? Você crê nessas palavras? O meu socorro vem do Senhor. Então você não precisa se desesperar. Você não precisa se desesperar. Se você pegar para você as palavras, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você não precisa se desesperar. Existem pelo menos 5 coisas nesta pregação que são importantes que você dê atenção e que você entenda, para que você possa estar um pouco mais preparado quando as intempéries da vida elas sobrevirem. O primeiro ponto aí que a gente disse foi o Salmo 121. Eu levanto os meus olhos para os montes e vejo de onde vai vir o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Então, quando a gente entende que diante das nossas tribulações, os acontecimentos que são repentinos, que a gente não esperava, é levantar os olhos para o alto e lembrar-se que o socorro, ele vem do Senhor. Então, isso aí é o primeiro ponto que a gente precisa lembrar. É fácil, ancião? Não, não é fácil. Não é fácil, é difícil.
mas requer um exercício, requer um treinamento. Aliás, pessoal, eu posso dizer a vocês isso com toda a seguridade, com toda a tranquilidade. Porque quando você fica parecendo que está cercado, os seus inimigos estão se levantando contra você. E quando eu digo os inimigos se levantando contra você, esses inimigos muitas vezes são as doenças repentinas. Esses inimigos é uma recessão no país que vai fazer com que o nosso salário ele encolha. Esses inimigos muitas vezes são situações que você não estava esperando. Então o que você vai fazer? Vai desesperar? Vai ficar que nem louco? Não. É momento de parar. Levantar os olhos ao alto e lembrar que o meu socorro vem do Senhor. E eu também citei os Salmos, número 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí talvez você diga, eu estou com falta de alguma coisa. Pois é, não é que você está com falta de alguma coisa. É que muitas vezes você acha que precisa daquela coisa para aquele momento. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai me conduzir. Então, lembre-se desses dois exemplos em primeira mão que eu já havia dado antes da interrupção e eu estava nessa linha de raciocínio. O terceiro ponto, eu citei um osciloscópio quando você vai ao médico, que a vida do cristão ele tem a linha máxima, ela tem a linha mínima e ele tem a linha média. Então, normalmente, irmãos, a nossa vida ela é um sobe e desce. Às vezes, você está numa situação que você está batendo, você está indo de vento em popa. A vida não está conseguindo te vencer e você está passando por cima, você está na crista da onda. Mas tem horas que a vida te dá uma rasteira. Aí você vai lá embaixo, você não esperava. E esse ditado, ele é muito legal, ele é muito interessante. Por quê? Porque se você analisar uma rasteira, você nunca espera, né? Quando a pessoa está numa briga que ele toma uma rasteira, ele não está esperando tomar uma rasteira, é de repente. Assim também é a vida. Mas a vida nos dá uma rasteira. Aí nós temos que fazer uma pergunta, irmãos. Se está tudo bem, eu estou bem com Deus e estou bem com o mundo. Se eu tomei uma rasteira da vida, o mundo é culpado por causa disso. E as pessoas que estão ao meu redor, elas acabam pagando o preço da minha irritação, da minha rasteira, das minhas consequências. Não. Lembre-se, se a vida te deu uma rasteira, calma. Eu já ensinei. Dê um glória a Deus. Sabe por que a vida te deu uma rasteira? Porque você está vivo. Se você estivesse morto, você não ia tomar essa rasteira que a vida te deu. Então, como diz a música popular brasileira, é hora de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, com equilíbrio, sempre. Então esse é o terceiro ponto que eu citei. A vida é cheia de altos e baixos. Não estranhe quando você entrar
em situações difíceis. Quarto ponto que eu gostaria de citar para vocês e que eu gostaria que vocês guardassem. Se desse sermão você guardar esses 4 pontos, você vai fazer melhor do que se lembrar da queda de energia que deu. É 4 pontos só. Eu vou repetir. O primeiro: de onde vai vir o meu socorro? É do banco? De onde vai vir o meu socorro? É do meu amigo que é ladrão, lá do comando organizado? É da polícia? É do juiz injusto? De onde vai vir o meu socorro? Eu levanto meus olhos para os montes. Eu vejo tudo isso. Mas eu espero em quem? Eu espero no Senhor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, apesar de tudo que eu estou passando. Eu tenho a garantia de que Ele está comigo, sempre. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O terceiro ponto que eu citei agora: a nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. Eu nunca ensinei para vocês que ser crente significa que você vai levar uma vida redondinha, vai levar uma vida bonitinha. Nunca ensinei isso aí para vocês. O que eu já ensinei para vocês é que nós vamos ter intempéries, que nós vamos ter problemas. Quando você menos esperar, aquele equipamento que você está dependendo, ele queima. Quando você menos esperar, o carro que você está preparando para a viagem, ele dá problemas. Quando você menos esperar, você muitas vezes acordou bem, está tudo bem, você recebe uma notícia que te deixa sem chão. Tá? E aí, qual que é a solução? Vou desesperar? Lembra, a vida é cheia de altos e baixos. É por isso que tem cristão que fica xaropeta, porque quando a vida dele está na boa, está no alto, para ele está tudo jóia. Se acontecer alguma coisa com ele ou com a família dele, ou mesmo se ele cometer um deslize, um pecado, e ele for lá embaixo, ele já fica desesperado, fica loucão, sem necessidade. Basta considerar o osciloscópio. A vida é cheia de altos e baixos. Tem horas que eu tô bem pra caramba. Tem horas que eu sou super crente. Tem horas que é igual na música do Armando Filho. Mesmo sabendo o crente que sou, que não sou lá essas coisas todas, o Senhor me concede tantos bens. Porque a bênção de Deus, ela independe, coloca isso na sua cabeça. A bênção de Deus independe dos seus altos e baixos. A bênção de Deus independe disso. Deus não é condicional que nem o homem. Eu vou abençoar porque está tudo certinho na vida dele, ele está sempre em alta. Vou abençoar ele. Não, agora esse aqui eu não vou abençoar não, porque, poxa vida, a vida dele está sempre em baixa, ele erra, ele faz isso, e às vezes ele está tentando, ele é crente, mas ele não é aquele crente exemplar, isso eu não vou abençoar. E aí você fala assim, né? Igual Jesus Cristo disse, ele faz o seu sol nascer sobre justos e sobre injustos. Ele faz a sua chuva cair sobre bons e sobre maus. Quem dirá sobre você que é filho dele? Então a gente precisa ter esse terceiro ponto em mente. E o quarto ponto, irmãos, que eu sempre tenho dito. A nossa vida, ela tem um curso a seguir.
Pega essa visão aqui. Aliás, essas 4 visões que eu estou passando para vocês. A vida da gente, ela tem um curso a seguir. O curso da sua vida começa quando você nasce. Aliás, começa na concepção, vai. O curso da sua vida começa na concepção. A partir dali da concepção, irmãos, já é uma briga. Já é uma briga. Por quê? Vai depender muito da sua mãe fazer um bom pré-natal. Quando eu era criança, eu não entendia essa palavra pré-natal. Eu achava que tinha alguma coisa a ver com Natal de verdade, né? É verdade, eu não sabia, eu era criança naquele tempo. Depois que eu vim entender que pré-natal é um acompanhamento que a mulher faz durante a gravidez, mas eu achava que pré-natal é porque o Natal estava chegando. A minha mãe falava, vou pro pré-natal. Eu pensava, puxa vida, mas tá em janeiro ainda, amanhã já vai pro pré-natal. Acabou de passar um Natal e já vai para outro. Aí depois você vai aprendendo, né? Vai crescendo. É como disse Paulo, né? Quando eu era pequeno, eu pensava como pequeno. Hoje a gente pensa como grande. E aí o que aconteceu, irmãos? Aí você, na concepção, você já tem que ter um bom pré-natal. Aí você nasce, bonitinho. Depois que você nasce, aí você pode comparar a sua vida. Pega essa visão aqui agora, como um rio. Comparar a sua vida como um rio. Salomão, ele disse assim, se você pegar Eclesiastes capítulo 1, versículo 7, né? Eu acho muito legal esse texto de Salomão, porque eu relaciono com isso que eu estou falando, porque você sabe que Salomão, ele escreve o Eclesiastes depois que ele volta, né, da apostasia dele, né? Então, Salomão volta a servir ao Senhor depois que havia se desviado, tinha servido Moloque, Astorete, Astarte, Asherá, Baal, né, a deusa dos Sidônios e outros. Então Salomão volta. E é interessante que quando Salomão volta, o Salomão começa a falar um pouco da vida no Eclesiastes. É por isso que o Eclesiastes é tão deprimente, aquele livro, né? Ele trata de realidades fantásticas, mas é deprimente para você ler. Mas leia que você vai cair em si. Quando você lê o Eclesiastes, você vai ver que você não passa de mais um na face da terra, mas mesmo assim tendo o apoio do Pai. Então o Salomão, ele fala sobre o ciclo da água. Então ele diz que as águas evaporam, elas caem nos rios, correm para o mar, e o mar, porém, nunca está cheio. E a parte que eu quero que você guarde é essa daqui, ó. Desde que você nasce, a sua vida é como uma nascente de água. Quem já teve oportunidade de ver uma nascente de água, como eu já tive, se você não teve, vá até o Tietê, a cidade de Tietê, né? Que lá é que tem a nascente do Tietê. Então, se você nunca viu uma nascente de água, não tem problema, mas a sua vida é igualzinha. E eu vou explicar. Quando ela nasce, irmão, ela nasce limpinha. A água sai limpinha. É bebível. Mas conforme o curso da vida desse rio, ele vai recebendo alguns dejetos químicos, fisiológicos, e que vão fazendo com que essa água se suje naquele determinado pedaço. Mas depois que ela passa aquele pedaço, então ela pega uma cidade limpa de novo, a água fica limpinha.
E se você analisar à beira dos rios, sempre tem árvores. Sempre tem árvores. E essas árvores, elas caem nos rios. E aí sabe o que o rio faz? O rio não fica chorando, se lastimando. Ai, jogaram dejetos em mim. Eu que estava tão limpinho, estava tão bonitinho. Não, o rio se auto-purifica. O rio não fica chorando, dizendo, e agora caiu essa árvore, está atrapalhando o meu caminho. Não, irmão, ele vai ter que chegar no mar. Então o que o rio faz? O rio, ele ultrapassa aquela árvore que caiu. Chega mais na frente, dá uma chuva, um barranco cai, suja todo o rio de novo. Mas dali a pouco o rio prossegue e o rio está limpo de novo, até chegar no mar. Sabe o que eu quero ilustrar para você? Eu vou somar os 4 assuntos daqui a pouco para você entender. Olha só que coisa. O rio é a sua vida. Tem horas que na sua vida você vai receber problemas, que são esses dejetos fisiológicos e químicos que vão entrar na sua vida. Às vezes trazidos por pessoas. Pessoas muitas vezes que são tóxicas, pessoas muitas vezes que não têm um olhar cristão, pessoas muitas vezes que você não conhece a intenção. Mas você vai parar a sua vida com essas pessoas? Claro que não. Você tem um objetivo, que é chegar no mar. E o nosso mar é Cristo. Então você vai passar, você vai embora, você vai deixar para trás. Só que quando você chega lá na frente, cai uma árvore. É um problema que está te atrapalhando de seguir o seu caminho. É aquele problema que te deixou irritado, que te deixou nervoso. O que o rio faz? O rio passa pelo problema e continua seguindo para o mar. E aí você vai indo. Quando pensa que não, cai um barranco, suja todo o rio. Às vezes é a sua vida, suja pelo pecado. Mas conforme disse o apóstolo João, filhinhos, eu escrevo para vocês para que vocês não cometam pecado. Mas se você cometer um pecado, nós temos um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo, um justo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, a sua vida é purificada na sequência. E assim você vai seguir até chegar em Cristo, que é o mar. Então note que essa é a nossa vida. É por isso que o salmista diz, eu levanto os olhos para os montes. De onde vai vir o meu socorro? De onde você está esperando socorro, irmão? Para que tanto nervosismo? Por que romper amizades por conta dos seus nervosos? Por que parecer que tudo, conforme diz o pessoal aí mais esotérico, por que pensar que o mundo está conspirando contra você? Você é filho de Deus. Romanos 8, 28. Quem é que vai levantar acusação contra os escolhidos de Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você precisa ser mais realista. Precisa ser menos infantilizado pela religião.
porque é a religião que infantiliza as pessoas, não é? Que nem, por exemplo, eu estou dando aqui assuntos reais, que se você aplicar na sua vida, você simplesmente vai ser um ser humano. Você vai ser um ser humano que vai conseguir tocar a vida com maturidade, enfrentar os problemas diante dos quais você pode estar. Percebe? Agora, o salmista, ele nos diz algo interessante. Quando nós olhamos, diz que ele guardará o nosso passo. Ele guardará o nosso passo no entrar, ele guardará o nosso passo ao sair, ele guardará o nosso passo ao levantar. Sabe o que isso significa, irmão? Que Deus, ele está prestando atenção. Deus, ele está prestando atenção. Deus, ele não está dormindo, né? Conforme diz o texto aí. Ele não está dormindo, acaso dorme o guardião de Israel? E isso pode parecer um paradoxo. Isso pode parecer um paradoxo porque eu estou abrindo o texto de novo aqui que tinha fechado. Ele diz assim: ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Então, olhe só que coisa interessante. Aqui nós temos a promessa de Deus de que ele vai se manter alerta. Não significa, né, conforme a religião ensina, que você fazer 21 dias de jejum, né, ficar acompanhando pastores que ficam tentando criar misticismo. Tem muitos pastores hoje que criam misticismo. Olha, você tem que fazer 21 dias de jejum para a sua vida ir melhor. Não tem precedente bíblico nenhum. Isso beira a heresia, né? Olha, você tem que ouvir a minha oração, porque a minha oração, ela é uma oração forte. Isso beira ao misticismo. Então, Deus, ele promete, ele não permitirá que os seus pés tropecem, não permitirá que os seus pés vacilem. Você não precisa recorrer, você não precisa recorrer de maneira nenhuma a misticismo. Olha, eu tenho que levantar com o pé direito, né? Eu tenho que levantar com o pé direito, eu preciso tomar cuidado hoje, porque o meu horóscopo disse isso ou disse aquilo. Não, esqueça. Ele simplesmente diz que ele guardará o seu andar e o seu levantar. Ele vai guardar. Fica tranquilo. Mesmo que a árvore caia no rio da sua vida, mesmo que a sujeira entre no rio da sua vida, ele está te guardando. Uma outra máxima que eu ensino demais e que, se as pessoas começarem a aprender, vão viver melhor. A nossa vida não é esta. A nossa vida, ela está além desta. E é isso que muitos ainda não entendem. Então, ele vai guardar. Ele não vai deixar que seus pés vacilem. Entendeu? Olhe para ele. Confia nele, no socorro que vem dele. Mesmo que as intempéries chegar, você poderá estar tranquilo. Você estará em paz interior. Muitos falam que tem paz interior, mas a paz interior, ela deve se sobrepor exatamente diante dos problemas que nós enfrentamos, diante das árvores, diante dos rios, diante de tudo. Aí sim, aí é a paz de Deus. Se os problemas externos me tiram a paz, eu não estou na paz de Deus. Preciso rever a minha paz.
ele mostra também aqui no texto, se a gente for parar para prestar um pouquinho atenção aqui no livro do Salmo 121, ele diz que o Senhor, como sombra, ele protege. Sombra que protege, ele está à sua direita. O texto nos mostra aqui, irmãos, que ele nos protege em todos os aspectos. Ele nos protege também no sentido psicológico. Ele não vai deixar você, por exemplo, ser acometido, conforme eu citei, por misticismos teológicos. Ele vai proteger a sua mente porque ele sabe que você está ligado a ele através da palavra dele. Hoje, conforme eu estava acabando de citar, existe muito misticismo teológico. Existem muitas pessoas que são suscetíveis. Um dia eu estava conversando com um pastor em uma viagem e nós estávamos falando sobre o Benny Hinn. O Benny Hinn é um cidadão que, agora ele até que está um pouco mais em baixa, mas nós estávamos falando sobre o Benny Hinn e tal, e o Benny Hinn ele tem uma mania, de sugestionar. Eu quero que vocês também entendam isso, porque o Salmo 121 tem essa ideia também, de que Deus ele protegerá o seu psicológico, tá? Então o Benny Hinn, ele sugestionava, ele passava o paletó assim e as pessoas caíam. E eu disse para o pastor, eu não cairia. E o pastor falou assim, e eu não caí. Ele falou assim, eu estava no meio do povo e eu não caí. E o Benny Hinn veio até mim, colocou a mão na minha cabeça e queria que eu caísse. Eu não caí. Então nós estávamos falando sobre a questão da sugestão, né? Hoje é aplicada para usar e atacar o psicológico das pessoas. Porque as pessoas pensam que aquilo ali é de Deus, então elas acabam indo para essas igrejas onde as pessoas gritam na hora que diz que vão aceitar Jesus, né? Essas pessoas muitas vezes colocam lá algo espalhafatoso para afetar o psicológico. Então, conforme diz aqui os Salmos, se você está com Deus, você não vai ter problema. Não vai ter problema. Então, não se preocupe com essas questões de sugestão religiosa. Se apega à Bíblia. Pessoal, eu digo que o negócio é tão simples que basta você pegar a Bíblia e tentar se concentrar nela. Tentar ler aquilo que está escrito. Tem coisas que você não sabe interpretar. Eu já dei a chave. Tem coisas no Antigo Testamento que nós tiramos princípios, como estamos tirando aqui agora. Mas leia o Novo Testamento e entenda que Deus ele guarda a sua entrada e ele guarda a sua saída. Ele não vai permitir que você seja abalado. Você vai sofrer o baque, mas abalado você não vai ser. Está escrito. Você só vai ser abalado se você for uma pessoa sugestionável. Você só vai ser abalado se você deixar que a sua paz interior seja vencido pelos problemas externos. Eu me lembro aqui do apóstolo Paulo falando que, acima de tudo, tomem o grande escudo da fé. Vou citar Efésios 6. Então você, como cristão, precisa ter isso. O escudo da fé serve para quê? Olha, o nome já está escrito, escudo da fé. A sua fé, ela vai vencer aquela flecha do dia que foi lançado sobre você. Está te atingindo, está atacando o seu psicológico, está te deixando nervoso. Espera aí, é hora de sentar. Vocês querem ver um exemplo?
eu estava conversando ontem com a irmã Leila, e nós estávamos falando sobre uma amiga dela que havia caído num golpe. É um golpe que está muito comum hoje em dia, vale até a pena eu falar isso para vocês e servir como orientação. Alguns ladrões estão fazendo o quê? Eles pegam o telefone de um parente, de um amigo, e dizem assim: olha, eu estou falando aqui, eles mandam mensagem, né? Eles não escrevem, eles mandam mensagem. Então ele escreve: fulano, eu estou precisando de R$250, de R$300, né? Para poder resolver um problema urgente aqui e tal. E a mensagem vem no nome do fulano. Porque não é que eles clonaram o WhatsApp do fulano. Porque o WhatsApp, irmãos, deixa eu aproveitar e dar essa dica para vocês. O WhatsApp, ele é inclonável à distância, tá? Só é possível clonar o WhatsApp se alguém pegar o seu telefone e colocar em cima do QR Code, colocar o telefone dele em cima do seu QR Code. Aí clona o telefone, o WhatsApp. Do contrário, não clona. Mas os ladrões conseguem números de pessoas conhecidas. Por exemplo, o meu número eu dou no ar. Então, algum dia que você receber uma mensagem falando assim: oi, aqui é o ancião, eu estou precisando urgente de R$300, de R$500, não deposite, porque é mentira. Eles pegam os números das pessoas e fazem isso. E ela estava reclamando que ela havia perdido os R$250 e tal, e ficou aquele rolo lá. Mas isso eu estou relacionando com a sugestão, como as pessoas são sugestionáveis na religião, tá? Como as pessoas são sugestionáveis. O pastor pseudo, ele fala alguma coisa, a pessoa já relaciona com a vida dela, porque a vida dela é uma vida normal, igual a de todo mundo. Ela fala: o pastor tem razão, né? Então o que foi que eu disse, né, para a pessoa? Sabendo de alguma coisa disso? Você está sabendo de alguma coisa disso? Não estou sabendo. Liga para outro colega: você está sabendo se o ancião está precisando realmente desses R$300? Ele pediu para você também? Liga para o ancião. Aí alguém liga. Aí eu vou dizer: não sou eu não, estão usando meu número. Hoje mesmo eu recebi aqui uma pessoa que me ligou, eu não sabia quem era, eu respondi. E a pessoa disse: olha, estão usando meu número. Então nós temos vários golpes. E conforme eu estava dizendo, dentro da religião, os golpes também acontecem. Mas se você tiver com o seu psicológico guardado na palavra de Deus, você não vai cair. Você não vai cair, né? Eu normalmente, pessoal, eu digo assim, eu, Edson Reis, o ancião, poderia ser o cara mais rico em matéria de sentido religioso, se eu quisesse. Porque eu conheço toda a maracutaia religiosa. Toda. Eu acho que o único cara que conhece maracutaia religiosa mais do que eu se chama Caio Fábio. Só. Porque o resto eu conheço tudo. Então eu sei de tudo como funciona, das sugestões que são feitas. E essas sugestões servem para quê? Para poder manter você cativo. Para poder fazer você pensar que realmente Deus está lhe punindo por conta de questões que você está pendente com Deus, por causa de um pecado, por causa que você deixou de dar o dízimo, por causa que você deixou de fazer isso ou aquilo, né? Agora pensa junto comigo. Eu falo para um auditório
de 100 pessoas, eu falo para um auditório de 100 pessoas, vamos que fosse de 10.000 pessoas, vamos aumentar essa probabilidade, embora eu não tenha esse interesse. Mas vamos pensar junto comigo. Eu falo para 10.000 pessoas, 8.000, 3.000, sei lá. Dentre essas 3.000 pessoas, você acha que todas deram o dízimo? Você vai dizer não. Não. Dentre essas 3.000 pessoas, você acha que tem alguém que o carro quebrou e não deu o dízimo? Você vai dizer sim. Dentre essas 3.000 pessoas, tem gente que está com problema em casa, não se dá bem com o filho, não se dá bem com o marido, não se dá bem com a mulher, brigou, está chateado naquele dia e não deu dízimo. Você acha que tem? Tem. Dentre essas 3.000 pessoas, você acha que tem gente doente e não deu dízimo? Você vai dizer, tem. Então seria muito fácil e também muito demagogo fazer isso. Dizer, olha, tem pessoas aqui que não deram o dízimo, irmãos, não foram fiéis, não estão sendo obedientes, estão tendo problemas. Aí você, que tem a cabeça fraca, logo pensa, meu Deus, é porque eu não dei a oferta, meu Deus, é porque eu não dei o dízimo. Sugestão só serve para quem tem a cabecinha fraca e que normalmente é lavada pela maioria dos grandes pastores evangélicos que aí estão. Então você tem que aprender, ter independência, ler a Bíblia, você tem que aprender a consultar ao Senhor e ouvir aquilo que um outro cristão tem a te dizer sobre a Bíblia. A Bíblia tem que ser a última palavra. A Bíblia tem que ser a regra de fé e prática. Barganha com Deus não existe. Eu vou soltar um vídeo agora para vocês. Depois, outro dia, eu vou trazer esse vídeo explicativo sobre o dízimo, sobre tudo. Agora eu quero que vocês vejam a forma da barganha como é colocado, e inclusive tem um trechinho que para mim já é uma forma de preparar os crentes para o momento da besta, onde o crente é identificado com a letra e com o número. Eu não vou comentar depois, eu quero só que vocês assistam, ok? Aí vocês verão o que é que acontece, tudo bem? Vamos ao vídeo. Deixe-me ler um versículo apenas para vocês. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Eu quero chamar a atenção de vocês para esta expressão, ano após ano. Nós somos estes ofertantes, dizimistas, doadores, que são marcados por fidelidade, por regularidade. Nós não somos destes que eventualmente oferecem algo, como alguns que dizem, bem, a hora chegou, deixe-me dar qualquer coisa hoje. Nós não fazemos desta forma. O Senhor espera que, assim como recebemos provisões da parte dele regularmente, que regularmente compareçamos diante dele para ofertar, entregar dízimos, fazer doações. Na última semana eu falei com vocês
que nós não temos mais os cartões que usamos por décadas, no qual marcávamos a caneta as contribuições mensais. Nós usaremos agora apenas um modelo de envelope. Claro, vocês já viram no banco e vocês conhecem. O fato de não encontrarem mais os cartões na entrada não significa que, como eu acabei de lhes dizer, as nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas doações deixarão de ser regulares. A ideia não é eu vou dar quando eu quiser, quando eu puder, não. De acordo com as expectativas do Senhor, de acordo com o ensino da palavra. Naqueles dias em Israel, as ofertas eram dadas ano após ano, os dízimos eram colocados diante do altar do Senhor ano após ano, porque havia um calendário, as colheitas, as ceifas. Nós recebemos mês após mês. Então não há um mês que deixemos de dar. Nós damos o que recebemos da parte do Senhor. Então, se alguns de vocês ainda não têm uma letra e um número na nossa listagem, a letra corresponde ao nome. É a primeira letra do nome de cada um de nós, mais um número. Se vocês não têm, alguns que foram batizados ou recepcionados há pouco tempo, podem ir no mesmo local onde vocês fazem as contribuições, onde recebemos os cartões, Pix, e vocês devem pedir. Eu quero ter o número. Eu quero ter a minha letra, porque ao preencherem este envelope, bastará que vocês mencionem a letra e o número e façam a designação, porque todos os que tinham aqueles envelopes de contribuição sabem bem as cestas básicas, e estes campos serão lidos atentamente pela nossa tesouraria, e as designações dos recursos serão feitas de acordo com o que estiver especificado. Então, para vocês que estão em casa, claro que nós esperamos tê-los aqui, mas não basta que entreguem de qualquer maneira. Sejam fiéis em tudo. O Senhor tem sido, Ele espera isto de nós. O versículo que eu li diz: certamente o Senhor espera que nós compareçamos a Ele. Letra e o número, como eu tenho, a minha família. Se aqueles no final do ano quiserem ter uma informação, como foram as minhas contribuições, o cartão que nós não teremos mais. Vocês notaram? Precisa comentário? Aí é que está o ponto, gente. A barganha com Deus. É isso que você quer para a sua vida? Ah, mas então também eu não vou mais em igreja nenhuma, eu não quero nem saber de mais nada. Bom, aí é uma questão pessoal sua. Nós estamos aqui todos os domingos, trazendo para você a Bíblia pela Bíblia, para você aprender como seguir a Cristo. A igreja, eu já expliquei, eram chamados de dentro para fora. Era qualquer lugar onde o Império Romano convocava as pessoas. Hoje, a sua igreja pode ser você, pode ser aquela pessoa que você está levando um prato de comida, pode ser uma outra pessoa, pode ser uma igreja séria, que embora você não consiga se reunir tantas vezes, você pode falar, não, eu vou lá tomar ceia com aqueles irmãos,
vou lá, vou contribuir com aqueles irmãos, o trabalho é sério e assim por diante. Isso brota em um coração. Isso daí não brota de uma barganha com Deus. Tem gente que diz, mas eu não estou barganhando com Deus. Tá sim, está barganhando com Deus sim, porque a partir do momento que você está lá nesse meio, o que é que você está fazendo se não for barganhar com Deus? Você está participando. Como diz minha mãe, tanto faz o ladrão como o consentidor. Então é hora da gente pensar, irmãos. O seu psicológico, de acordo com o Salmo 121, ele vai ser guardado se você começar a ouvir as palavras de Deus, começar a parar de ter medo da religião, começar a parar de ser sugestionado pela religião, ok? Não precisa de desespero. Apresente, sabe? Olha, meu Deus do céu, eu não esperava por isso. Irmão, o crente tem uma ferramenta muito boa. O grande problema é que tem crente que barganha com Deus, é conforme eu disse. Ele acha que se ele fizer tudo bem bonitinho, ele vai ser o queridinho de Jeová. Jeová não está nem um pouco preocupado com você não. Jeová está preocupado que você tenha um coração pleno para com ele. Então você vai lá, irmão, mas eu estou em dificuldade, puxa vida, eu fiz isso, eu errei e tal, não sei o quê. E agora essa situação me acometeu. Pode ter certeza que Jeová não tem nada a ver com isso. Isso é o psicológico da religião na sua cabeça. É a religião tentando colocar isso na sua cabeça. E hoje eu ensinei aqui que você precisa se livrar do psicológico da religião. Então você entra no seu quarto independente da sua situação. Pode ser que, como eu disse, naquele momento, a sua vida está como um rio. Pode ser que caiu uma árvore. Pode ser que caiu um barranco. Não está tão limpa quanto você gostaria. Mas ele faz o seu sol chover sobre justos e sobre injustos. Entra no seu quarto, apresenta o problema. Mas apresenta a Deus falando. Sabe, não é só pensando, não, Senhor, eu não esperava por esse problema. Faça como o rei Ezequias. Apresenta as cartas diante do Senhor. Abre o baralho diante de Deus. Fala assim, Senhor, e agora? O que eu faço com isso aqui? O que eu faço? Eu não sei fazer. Faz igual Salomão. Eu não sei fazer, Senhor. Então, isto significa você olhar para os montes e entender que o seu socorro vem do Senhor. Isso significa você saber que os Salmos 23, Senhor é meu pastor e me protege. Isso significa você entender que a sua vida é cheia de altos e baixos. Não espere vida, nivelada, porque só tem esse tipo de vida que é morto. E o quarto ponto, lembre-se que a sua vida é como um rio. Ela vai ter problemas, ela vai ter acertos, ela vai ter erros, ela vai ter pecados, ela vai ter curva de rio que você vai ter que desviar. E a única forma é consultando ao Senhor, entrando para o seu quarto e falando, Senhor, o que eu faço? Pode levar algum tempo. E aí, irmão, não espera que Deus vai mandar um anjo para você, não. Hoje Deus não manda mais anjo. Hoje Deus usa pessoas, talvez como esse servo de vocês que está aqui, ou outros para te dar um conselho. Então, quando você ouvir um conselho do outro, depois que você pediu palavra de Deus, não fica falando assim, eu vou ver o que Deus vai falar para mim. Às vezes Deus já falou, só que você tem um orgulho muito profundo de ficar achando, Deus vai falar diretamente comigo. Deus está falando através do próximo. E quando Deus fala através do próximo, aí Deus usa duas coisas. Deus usa a palavra dele. Será que aquilo que a pessoa te falou tem base na Bíblia? Opa, é o segundo testemunho, porque o primeiro testemunho já é a Bíblia. O segundo testemunho que essa pessoa está me falando tem base na Bíblia. Eu vou pensar dessa forma aqui e vou fazer e vou confiar no Senhor que vai dar certo. Porque tem gente que você dá o conselho, aí ele diz assim, eu vou ver o que eu faço. Então, em primeiro lugar, não precisava nem ter pedido conselho. Segundo lugar, se sabe o que vai fazer, para que consultou o Senhor? Não precisava consultar o Senhor. Vai pela sua cabeça mesmo. Isso é mais fácil. Então, a gente tem que ter essa ideia. Consultar ao Senhor, o retorno do Senhor, vai vir através de seres humanos.
tá? E o último ponto que eu citei, né? Agora, é como disse o apóstolo Paulo, a nossa vida, muitas vezes nós somos apertados, somos comprimidos, às vezes não sabemos o que fazer, mas vamos consultar o Senhor. E por último, lembre-se dessa palavra que eu sempre cito. São duas. Primeira, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Então não se sinta condenado. Se sinta filho e vá buscar o Pai, independente da sua situação. E a terceira, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, você ficar nervoso com uma situação, você mostra que não entendeu ainda que mesmo aquela situação que está te deixando nervoso, ela ainda assim vai cooperar para o seu bem. É só uma questão de esperar o tempo passar. Deus abençoe cada um de vocês e eu termino orando. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor nos fez. Agradecemos ao Senhor por essa reunião cristã, apesar dos pesares aqui das quedas, mas obrigado pela providência de podermos reprisá-la mais tarde. Em nome de Jesus, nós agradecemos tudo que o Senhor nos tem feito, perdoa os nossos erros e pecados e nos dá um bom dia no nome dele. Amém.